Bom, programação neurolinguística é conhecida em todo o mundo com a sigla PNL. Seria o estudo da experiência subjetiva das pessoas. Nós podemos dizer que programação neurolinguística seria uma ferramenta para fazer mudança pessoal. Então, de repente, você sente de fazer algumas mudanças em todos os programas que, de repente, durante toda a tua vida está sendo instalado e, de repente, também foi instalado por outras pessoas, e essa mudança pode ser feita através da PNL de uma forma mais rápida e mais efetiva. Então, a programação neurolinguística trabalha com mudança. Com certeza, eu, você, todos nós queremos ser pessoas melhores e até desativar certos programas que são instalados e que se tornaram hábitos. Então, a PNL vem ajudar a mudar pensamentos, sentimentos ou ações, ou aquilo que nós não fazemos de forma correta, ou que para nós não é muito legal e que a gente gostaria de mudar, né? Então, no mundo em mudança, a PNL é uma ferramenta nova para fazer essa mudança. Seria a nova tecnologia de comunicação. Justamente porque os criadores da PNL eram estudantes dessa área e eram especializados nisso. Fazendo uma analogia com o cérebro humano e o computador, se percebe, eles perceberam que de repente você fazendo algumas mudanças, às vezes pequenas, pode gerar uma mudança radical. Por exemplo, se de repente eu corto o meu cabelo, compro uma roupa nova, eu posso já possibilitar uma mudança até na minha identidade, na forma como eu me vejo, na minha autoestima. Falando de mudanças um pouco mais radicais, se de repente eu mudo meus programas de crenças ou de valores, eu posso até mudar, eu não diria mudar a personalidade, mas mudar até certos comportamentos ou visão de mundo. Então, programação vem justamente desse software que é lançado, ou que de repente a gente se deixa programar durante toda a vida e tornamos-nos pessoas sistemáticas, que de repente fazemos as coisas sempre da mesma forma. E diria até mais, a idade vai avançando e nós vamos nos tornando cada vez mais sistemáticos. E até querendo mudar, mas não sabendo o como mudar, né? Bom, neurolinguística aí já dá para você separar neuro de linguística. Vamos começar com neuro. Neuro se refere, sobretudo, ao nosso sistema nervoso. Quer dizer, então, esse nosso sistema nervoso, ele tem um caminho neurológico para você fazer certas mudanças. E essa mudança, para ser efetiva, ela deve trabalhar, então, com os 5 sentidos. Porque até os grandes pensadores dizem, né, já há muito tempo, que nada entra no cérebro se não passar pelos sentidos. Então, os 5 sentidos, que seria a visão, a audição, paladar, olfato e o tato, eles servem justamente para mudança de comportamento. E nós lidamos com esses 5 sentidos o tempo todo. E linguística seria, então, relacionado a essa linguagem verbal, e eu diria mais, a linguagem não verbal, essa linguagem silenciosa. Certamente a gente pensa que se comunica com palavras, mas pesquisas em PNL dizem que 7% da nossa comunicação, ou pelo menos o impacto da comunicação, são palavras. O restante é gesto, é tom de voz, seria aquela linguagem silenciosa. Então, neurolinguística seria o sistema nervoso associado à linguística, né? A PNL surgiu precisamente na Universidade de Santa Cruz, em 1975. Quer dizer, ela foi estruturada a partir de 1975. São vários criadores, são vários cofundadores, mas tem 2 nomes que merecem destaque, que é Richard Bandler, que era um estudante de matemática, e John Grinder. Eu gostaria de acrescentar também Robert Dilts, que seria um cofundador também da PNL. Então surgiu na Universidade de Santa Cruz, Richard Bandler, que seria o pioneiro, ele observava a excelência humana, ou seja, ele via os professores, os grandes comunicadores, políticos, e uma coisa intrigava, o que eles fazem dentro dos seus olhos que de repente produzia esse tipo de resultado que eles produziam. E será que a liderança é alguma coisa nata? A possibilidade de se comunicar com as pessoas, você já nasce assim? E ele percebeu que não. E começou a modelar grandes terapeutas, grandes comunicadores.
Uma coisa que fascinava Richard Bandler era a hipnose. Então, um dos primeiros que ele modelou foi Milton Erickson, que foi o grande hipnólogo que desmistificou essa hipnose que é feita em palco e percebeu que a todo momento nós estamos entrando e saindo do transe. Outra pessoa que eles modelaram foi a grande terapeuta familiar Virginia Satir, que também tinha uma forma de conversar com seus pacientes e conversar com seus alunos, de tal forma que tinha alguma coisa nela, além do conteúdo, ela tinha uma forma muito particular. E quando Virginia Satir era entrevistada para dizer como que ela fazia isso, ela mesma não sabia explicar. Então ele assistia às aulas de Virginia Satir, ficava lá no fundo da sala e assistia sobretudo às aulas práticas e ficava modelando, que é uma palavra que se usa muito em PNL, observando tudo o que Virginia Satir fazia e procurava absorver o máximo. E o pensamento era o seguinte: se de repente eu assimilo comportamento, gestos, atitudes, eu posso assimilar também a forma que ela faz as coisas. Depois de 1975, algumas pessoas, alguns profissionais foram treinados pelo próprio Bandler, pelo próprio Grinder, e esses cofundadores foram os Estados Unidos. Quando voltaram para cá, se entusiasmaram com a técnica e viram que a mudança, se for feita de maneira correta, se usar a PNL de uma forma correta, os resultados são surpreendentes. Eles começaram a fundar institutos no Brasil. Eu diria, nas principais capitais e algumas cidades também do interior você vai encontrar. Então, a PNL praticamente no Brasil está entrando aos poucos no meio acadêmico. Quer dizer, nós devemos muito à PNL no Brasil pela criação desses institutos nas principais capitais. Agora, então, a formação é dada justamente dentro de um padrão. Então, o professor ou o profissional que quiser realmente se formar, aqui no Brasil, ele deverá recorrer a esses institutos. Então, a gente tem notícias de colegas nossos, de professores, que têm feito uma experiência, mas muito particular. Dificilmente você vai encontrar dentro de uma escola que trabalhe com essa técnica.